Meu nome é Marcelo Zarski e não sei, não posso opinar. Meu nome é Anderson Rosa e Oscar, para mim, era o chefe do Steve Austin, o homem de 6 milhões de dólares. Meu nome é Juliano e eu só posso opinar na metade, que eu acho que foi o que eu vi. Eu me chamo Glauber Gorski e não há nada de novo no front e não há nada de novo no mundo do cinema, mais uma vez. Meu nome é Douglas e Oscar é o contador da Dunder Mifflin. Vai ter que traduzir isso. A minha palavra que veio na minha cabeça foi parkour. Então, pro ouvinte que tá começando a ouvir, pro ouvinte que tá ouvindo é redundante, né? Mas enfim, a gente vai falar sobre... bater um papo sobre os indicados, né? A categoria de melhor filme, né? Só pra deixar bem claro. De melhor filme do Oscar. E de quebra a gente vai falar alguma coisa de Oscar também. Muito provavelmente vai falar de algumas outras ideias de Oscars passados, talvez. Como o Glauber falou, nada de novo no front. Eu tenho essa mesma opinião dele, muito provavelmente. Que eu não vi todos os filmes dos indicados, mas eu vi alguns. Não consegui ver todos, mas vamos ver como é que vai ser isso depois da nossa vinheta. Acho que pra gente começar, né, eu vou elencar aqui os filmes pra quem tá ouvindo, né? E daí acho que a gente pode estar falando um pouco, não sei se vocês concordam, sobre um pouquinho, né? Sobre, quem viu todos os filmes, não sei, mas um pouco sobre cada filme e tal, o que achou e tal, alguma coisa assim, senão também vai ficar muito longo, né, o episódio. Mas acho que a gente pode falar um pouquinho desse lance do Oscar em si, né? Tipo, o que tá acontecendo nesses últimos anos, ou o que aconteceu nos outros, assim, que trouxe de novidade, ou sei lá, ou de cinema mesmo, vamos dizer assim, pra quem gosta de cinema, enfim. Então, assim, ó, na categoria de melhor filmes, né? Eu vou pegar minha cola aqui, né? A gente tem Nada de Novo no Front, Avatar, Caminho da Água, Os Banshees de Inisherin, não sei se é assim que pronuncia, Elvis, Inisherin, Elvis, Todo Mundo em Todo Lugar, como que é? Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, desculpa, Todo Mundo em Todo Lugar ao mesmo tempo, Os Fabelmans, Tar, Top Gun Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres, é isso, né? E acho que faltou o Baleia, né? O Baleia também vai concorrer, ou vai concorrer como... Baleia não é como melhor filme. Baleia melhor ator. Melhor... deixa eu ver aqui. Melhor ator, é isso mesmo. Como melhor filme são esses daqui. Que é a categoria assim, mais esperada do Oscar e mais prestigiada, vamos dizer assim, né? Que é o melhor filme, né? E tal. Já vou falando, né? Não vi todos, né? Eu vou falar os que eu vi aqui. Eu vi Nada de Novo no Front, vi Elvis e vi Top Gun Maverick. Não consegui ver os outros, não tive tempo, talvez, ou interesse. Mas, só pra mim colocar uma coisa assim que acho que vai começar uma ideia legal. Por quê? Uma questão, né? Por que todo Oscar tem que ter elencado um filme de guerra pra concorrer a alguma coisa? Seja melhor filme ou qualquer outra categoria, sempre tem um filme de guerra, sempre tem um drama com uma crítica social e um filme, sei lá, biográfico de alguma coisa, né? Eu tô falando então de Elvis, né? Do Nada de Novo no Front. E... Tar também é biográfico. Mas Tar não é biográfico, né? Tar, desculpa o ouvinte aí, que vai ser um spoiler, ele é um filme pseudo-biográfico. Na verdade, Tar, ele é biográfico, mas de uma pessoa que não existe, né? Mas é um biográfico fantasia, né? Fantasia, o personagem não existe, né? É isso daí.
Mas enfim, jogando essas coisas na roda aí, assim. Acho que o Glauber começou falando um pouco sobre isso. Eu achei bem. Não vi todos os filmes, mas eu achei que parece que, tipo assim, é sempre as mesmas coisas, né? Que são elencadas, assim, sei lá. Apesar de serem coisas boas, mas enfim. Fica esses meus posicionamentos. O americano gosta de guerra. Pois é, né? Mas o filme é alemão, né? O russo também mas- gosta de Não, guerra. sim, mas eles gostam, né, de puxar ali. Sempre tem algo de guerra ali. Acho que o último que fez um burburinho assim foi em 1917, né? Sim. Sim, sim. Então, na realidade, deixa eu falar rapidinho, existe uma questão política aí, né? Todo filme de guerra, direto ou indiretamente, é um filme de propaganda. E, por exemplo, né, eu e o Glauber, acho que a gente viveu o auge, por exemplo, da Guerra Fria, assim, pelo menos os últimos 20, 30 anos, e foi assim, era terrível. Até falei para Marcelo, tem uma revista aqui, chamado Guerra e Paz, que tinha, não, Guerra Nuclear, que tem assim uns adesivos que o pessoal botava no carro do tipo, você já abraçou seu filho hoje? Então você tem aí uma propaganda constante que é para colocar na tua cabeça o medo de guerra, que você tem que se armar, que você tem que respeitar milico, né? E os Estados Unidos é um império, a própria União Soviética, né? São países que se erguem como vigilantes de uma pseudo-liberdade, mas que movimentam uma economia monstro. Então, na realidade, assim, os Estados Unidos nunca defendeu bosta nenhuma de liberdade, né? Ele vai sempre buscando uma riqueza e resolver um problema que os outros não têm, né? Então, você ter filme de guerra todo ano, porra, e tem um Rambo, né? O Top Gun, eu vi, pelo amor de Deus, que filminho bunda, né? Assim, cara, Top Gun é divertido, cara. velho, vamos combinar, né? Já passou o Tom Cruise fazer papel de velho inconformado, que quer mostrar que é melhor que todo mundo que é novo. Velho, cansou, né? Virou o tio Suquita dos filmes de ação. Eu acho que ele estava bem à vontade nesse filme, fazendo o papel que ele mais gosta, né? O Tom Cruise 60, fazendo o papel que é de um jovem de 30 anos, né? Exatamente. Ele, né? todo o filme. No couro, né? Se alguém precisar de alguém pra defender Top Gun, pode me chamar, tá? Por enquanto eu vou ficar quieto aqui. Eu tô nesse time também. Eu também. Não, filme Também tô. Aí, 3 contra 2. Mas isso aqui não é uma democracia. Deixa eu fazer um remendo aí, somar, na verdade, com um pouquinho dessa fala. Senão a gente vai divergir para esse lado social, né? Dos interesses sociais e dos interesses comerciais e panfletários que a própria indústria do cinema está a serviço, sim, né? Porque o follow the money, ele continua explicando, né? Então, por que é que se faz filme de guerra? Cara, pelo mesmo motivo que se faz filme de comédia, de terror, porque dá bilheteria, né? Sim. Agora, por que é que esses filmes, eles são elencados para entrar em categorias de indicação a prêmios, né? Inegavelmente, são grandes produções, são bem feitos, são filmes bem feitos. Todos esses filmes que estão, não só dos 9 indicados aí, que eu assisti metade, assisti 4,5, né? Vou considerar o meio o Fabelmans, porque eu desisti. Isso é um outro assunto. Eu desisti daquela biografia do Spielberg, que para mim poderia ter encerrado a jornada dele lá nos anos 90. Mas, enfim, que é pseudo-biográfico também, né? E é bem pseudo, extremamente pseudo, porque quem já viu, inclusive tem um documentário muito bom chamado Spielberg, e você vai ver que tem muita incongruência no próprio filme dele, né? Mas aí a gente vai entrar também numa outra instância, né? Que não é o ponto aqui. Só essa questão dos filmes de guerra, principalmente, né? Por mais que você tenha uma questão panfletária, tem uma questão de produção bem feita. Sim. Por que é que esses filmes são bem produzidos? Porque eles recebem muito dinheiro
Então, quem é que libera dinheiro para a produção dos filmes? Então, follow the money. Quem é que libera essa grana? Cara, quem tem interesses em espalhar isso, né? Por isso que a gente, ao longo da vida cinematográfica, dá para fazer vários e vários episódios falando sobre filmes do Oscar só com temáticas de guerra. E a gente vai varrer todas as guerras. Tem filmes falando da Primeira, Segunda Guerra Mundial, tem da Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Iraque, Afeganistão, Rússia, e filmes das mais diversas origens, como no caso do Nada de Novo no Front, é um filme alemão, mas ele vai espelhar a temática, senão ele não estaria também concorrendo, né? Porque é importante lembrar, por mais que se diga que o Oscar é a maior premiação do cinema mundial, ele, na verdade, ele diz respeito aos filmes que passam nos cinemas em Los Angeles, né? E por mais que Hollywood seja realmente um grande ninho que recebe talentos do mundo inteiro, ele não é cinema americano, né? A gente já tinha falado isso outras vezes. Ele, tangencialmente, ele tem produções americanas, mas Hollywood não tem nenhum tipo de preconceito para acolher atores, técnicos, diretores, produtores das mais diversas estirpes, né? E eles fazem muito barulho com isso, né? Eles adoram isso, né? O fato da Michelle Yeoh estar concorrendo ao Oscar de melhor atriz inegavelmente tem um pezinho assim de mostrar, sabe, esse lado, como foi com o Parasita, como é com tantos outros, né? Então essa questão panfletária, essa questão da guerra, da ideologia, ela só acontece porque tem grana para produzir, né? E a obrigação é de produzir muito bem produzido, porque você não vai ver o Rambo, não vai ver Hambúrguer Hill, não vai ver Braddock, não vai ver nenhum desses aí concorrendo ao Oscar. Por mais que o primeiro Rambo seja até um filme bem artístico, muito bem artístico mesmo. Mas você vai encontrar, sim, Platoon, Apocalipse Now, Nascido em 4 de Julho, você vai encontrar 1917, Nada de Novo no Front, você vai encontrar A Vida é Bela, né? Você vai encontrar O Resgate do Soldado Ryan, exatamente. Então são filmes que realmente é muito clara a ideologia por trás desses filmes, né? E não tem nenhum problema com isso, né? Desde que eles sejam bem feitos, eles podem sim estar concorrendo a prêmios, né? E aí a gente vai entrar na questão dos prêmios, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Eu já vou adiantar um pouquinho as minhas expectativas e decepções ao longo do que eu acompanho nos últimos 40 anos, ou o pouco que eu acompanho, cada vez menos a entrega do Oscar, com relação àquilo que se entende como o melhor filme, né? É sempre importante lembrar que quando o cara que vai receber o prêmio de melhor filme, ele não é o diretor do filme necessariamente, né? Ele é o produtor. Se ele é o produtor e diretor, ele vai receber, mas é o produtor, é o cara que arriscou, que intermediou, que elencou, que chamou, contratou, é o cara responsável por aquilo acontecer. E se ele é o produtor, porque o melhor filme é a melhor produção, né? Não que um filme de baixa produção não possa ganhar um Oscar. Pode, desde que aquele pouco dinheiro que foi investido seja revertido dentro do filme de uma forma artística que transcenda o valor da grana ali. Assim como um filme de dezenas de milhões de dólares ou centenas de milhões de dólares, ele tem que transcender, né, o valor investido. Então, quem tem que ganhar, sempre, na minha opinião, é a melhor produção. Não necessariamente o melhor roteiro, não necessariamente a melhor direção, a melhor atuação. Não, é o conjunto da obra. É o conjunto. E aí a gente vai sempre olhar e se sentir insatisfeito ao longo das entregas do Oscar com filmes que, pô, esse aqui não, pô, ganhou aquele filme, eu tinha que ganhar aquele outro, porque tem as nossas impressões pessoais. E eu sou assim desde 1982, quando o ET perdeu para o Gandhi. Eu não conseguia admitir aquilo por muitos anos, uma obra de arte maravilhosa, que é o filme ET do Spielberg, perder para um filme biográfico, né, que é o Gandhi. Cara, mas se você chegar e assistir os dois filmes, você vai ver que o Gandhi é uma grande produção, né? Extremamente. É um filme de produção mesmo. Então merecia. E, viu, Glauber, só resgatando um pouquinho o que você estava falando ali das produções de guerra, a gente não pode esquecer que, por exemplo, se você pega temas bem como cruzadas, né, as guerras ali, Napoleão, Guerra do Waterloo, essas produções também entrariam na parte de guerra, né?
embora não necessariamente guerras do século XX, mas são guerras também. E que entram um pouco... né? Exatamente. Como Troia, o Império Romano. Isso. Claro. E que aí vão ter esse peso, essa mão pesando na produção, porque vai entrar tudo isso, né? O cara que vai ver um filme desses, ele vai questionar toda essa produção histórica, desde da veracidade histórica, né? As liberdades que vão se tomar e tudo mais. E como você falou, o cara vai ver, todo mundo vai ver um filme de guerra com uma lente de aumento, né? Caçando o erro, né? Então é uma responsabilidade tremenda que a gente não pode deixar passar batido isso aí. Se você vai ver um filme de guerra, você vai esperando a produção, né? É por isso que vai estar indicado. Não é uma coisa simplesinha, não é um filme que tem um diálogo no apartamento. Filme de guerra envolve toda uma produção e o público que vai assistir vai esperando exatamente a ver isso. Não, esse é outro ponto interessante, esperar uma grande produção. A indústria cinematográfica, como não é o caso desse filme, porque ele é um filme Nada de Novo no Front, ele é um filme alemão, né? Mas os Estados Unidos, vocês imaginem o arsenal que eles têm de uniformes e ferramentas da Segunda Guerra Mundial, né? Uniformes das mais diversas tropas, né? Dos mais diversos países, japoneses, alemães, americanos. Então, por que não produzir se eles têm aquilo à disposição? Tem um guarda-roupa, né? Tem uma direção de arte pronta, tem um caminho já pensado, tem gente que trabalhou já de uma forma que consegue desbravar aquilo e fazer valorizar o investimento da grana, com um retorno certo seja de ser algo fidedigno, né? O mais próximo de fidedigno com relação a uma eventual realidade, do que algo mais ficcional, né? Então a tendência realmente é que seja algo muito próximo do real. Mas já vou assim, de verdade, assim, não vou adentrar muito mais nisso, quero deixar vocês falando sobre isso, porque no fundo, filmes de guerra não me interessam. Eu não tenho empatia. Eu até assisto e até gosto, mas, cara, tem que ser muito bem recomendado. E eu não tive vontade de assistir o Nada de Novo no Front, mesmo achando que deve ser um grande filme. E eu queria saber de quem assistiu, o que achou. Douglas assistiu, né? Não, eu da lista eu não assisti o Nada de Novo no Front. Alguém assistiu aqui? O Entre Mulheres e o Tar estreou ontem, né? Nos cinemas aqui nacionais, então não assisti, não teve nem cabine desses dois por aqui. E o Triângulo da Tristeza tá separado ali para assistir. Mas, cara, eu não... Eu fiquei ali... ele falando dos filmes de guerra, foi basicamente isso. Eu fui assistir o 1917 por causa da questão técnica ali, daquele falso filme sem corte, né? Porque não é algo que me atrai também, tanto pela questão de você reviver ali. Muitos deles são meio que uma tentativa de retratar um fato verídico, né? Então, tipo, eu não vejo muito porquê de reviver algo que já foi traumatizante para a sociedade e ficar revivendo esse tipo de coisa. Mas eu tava ali me contorcendo ali quando ele começou a falar dos Fabelmans. O filme do Spielberg. Falei, meu Deus, porque eu fui assistir aquele Babilônia, que é uma tentativa de demonstrar Hollywood, e eu saí do cinema com vontade de pedir aquelas 2 horas de volta que eu tinha perdido. E os Fabelmans eu achei ele bem quase fantasioso, assim, né, no sentido figurado da palavra. Eu achei muito, muito bonito. Não acho que leva, né, mas eu achei ele bem, bem bonito, bem sessão da tarde, digamos assim. Eu vi o Nada de Novo no Front. Eu confesso que eu não ia ver, porque eu comecei a ver porque minha namorada estava assistindo, aí eu comecei a ver com ela, não terminei de ver no dia, depois no outro dia eu falei, esse filme tá no Oscar, vou ver. Daí eu coloquei de novo para assistir. Eu achei o filme muito, muito devagar, sabe, devagar pra caramba mesmo.
Tipo assim, não acontece nada no filme, assim, sabe? Tipo, nada de novo no front. O nome é bem específico, né? A coisa que eu achei mais legal, assim, no filme é a trilha. A trilha sonora, apesar de assim, não ser, ela não ser... Tá concorrendo ao Oscar. Então, eu achei interessante. Ela me lembra Dark, por exemplo, produção lá alemã. Eu gosto bastante da trilha de Dark. Verdade. A trilha original, assim. Então eu achei interessante. Mas, no geral, cara, eu acho que eu tenho a mesma ideia de vocês. Eu não sou o cara que gosta muito de filme de guerra, assim, sabe? De reviver aquela coisa, sabe? De ver. Só que daí eu queria levantar uma outra questão. Daí, não sei, o Glauber, que trabalha nessa área, podia, às vezes, dar a opinião dele também. Mas, por exemplo, o Juliano também, que trabalha com vídeo, né, e tal, edição. Esses filmes assim, por exemplo, que pegam um momento histórico que foi, que nem o Douglas colocou, um momento que foi horrível e tal. Será que no fundo, ele não levanta essa questão de você, a gente ver... tipo assim, ver frisar que aquilo lá foi ruim, vamos dizer assim, pro mundo, e isso é ruim, isso é mostrar a podridão que foi, sabe, pra frisar mesmo, sabe quando você quer ficar apertando o botão, destacando, isso aqui é ruim, isso aqui, sabe, meio que com esse intuito artístico daí no caso, né, sei lá, de uma expressão de que algo foi ruim, não sei, né, aí jogando na roda essa ideia, sabe? Pra frisar um fato ruim mesmo, sabe? O que vocês acham? Cara, eu acho que não, porque a gente completou um ano de guerra da Ucrânia hoje, né? Tipo, só muda o país todo ano, os caras... Quem deveria assistir não assiste, né? Então daí não resolve muito. Uhum. Anderson, depois eu falo. Senão eu tenho um comentário também, o Juliano vai falar também. Mas o Anderson levantou a mão, se quiser falar primeiro. Não, eu na realidade acho que existe sim isso de nós precisamos registrar o quão grave isso foi. Tranquilo, eu acho que é uma forma documental de você fazer isso. Porém, eu discordo que ela funcione, como o próprio Douglas adiantou. Estamos fazendo hoje um ano de guerra de Ucrânia, né, na Ucrânia. Eu tinha um amigo, não sei se o Glauber conheceu, que era professor da PUC, da Belas Artes, o Antônio Vila Zambuja, o Vila, que era professor de antropologia na PUC, na Belas Artes, e o Vila, a tese dele de mestrado é que não houve na história da humanidade um dia sem um conflito armado, né? Então, assim, e se você vê que no Brasil nós temos mais de 540 grupos neonazistas, então, infelizmente, os filmes param no documental, porque quando vai para a reflexão, eu acho que o pessoal ainda não absorve esse tipo de informação, infelizmente. Porque o cinema, deixa eu atravessar aqui, o cinema, ele é um filme, né, cara? Então, assim, não é um documentário, né? E aí o quanto pega isso? O cara vai pegar o quanto toca no nível pessoal, né? Não é um filme que vai parar uma guerra ou vai fazer as pessoas mudarem de opinião. Ele vai refletir sobre algo que aconteceu. O interessante talvez seja assim ter um ponto de vista diferente, né? Como teve aqueles 2 filmes do Clint Eastwood, né? As Cartas de Iwo Jima e... Como é que é o nome do outro filme lá? Ele fazia a mesma história lá na Guerra do Pacífico, na Segunda Guerra Mundial, os pontos de vista dos exércitos opostos, né? Ou o próprio Band of Brothers já teve isso. Mas depois que todo mundo viu a lista de Schindler, eu, na minha opinião, não tinha que ter mais nenhum filme de guerra. Sim, exatamente. Ali encerra, entendeu? Ali acabou. Pelo menos a Segunda Guerra Mundial. E na boa, né, cara? Já todo mundo sabe, né, que... Em primeiro lugar, a temática da guerra, ela é sempre ridícula, né? Pode existir uma motivação, né? Uma motivação pífia para a guerra iniciar, mas sempre tem uma motivação muito real para a guerra terminar, né? Ou seja, para alguém entrar na guerra e dar um basta naquilo. E a gente trazendo para esse momento atual aí entre Rússia e Ucrânia, eu aprendi o seguinte, cara, sem querer polemizar, polemizando, mas eu acredito o seguinte: num combate, o mais forte ganha do mais fraco. O mais fraco tem que se render para não morrer, entendeu?
Então, o fato da Ucrânia não se render e ter todo um apoio do resto do planeta torcendo a seu favor, mas ninguém manda um soldadinho para lá para lutar por eles, né? Cara, de novo, né? Talvez o cinema daqui 30 anos explique isso de alguma forma, entendeu? Vai ter uma pseudobiografia de um soldado russo que tinha uma família na Ucrânia e aí foi obrigado a lutar e matar contra aqueles que eram seus amigos. Entendeu? Na verdade, esse tipo de coisa que faz com que eu não tenha vontade de ver filmes de guerra, porque eu vejo assim personagens sofrendo lá na tela, mas eu não estou sofrendo por eles. Muito raramente acontece isso. E normalmente os filmes de guerra me dão muito sono. Platoon e Apocalipse Sinal eu acho insuportáveis. É lento mesmo. Pra dormir. Vai lá, Juliano, fala aí. Tá, bom, pra começar, não que eu não condene filme, mas geralmente eu defendo um pouco mais. Eu sou editor de vida a vida inteira, trabalho com efeito especial. Nunca fiz filme, eu sempre mais coisa comercial aqui, agora que eu tô fazendo documentário ou outro, mas então sou envolvido com isso desde sempre. Então quando você fala de produção, eu sempre vejo um pouquinho diferente. Eu, por exemplo, eu gosto de filme de guerra por gostar mesmo, não só de produção, porque a produção é legal, porque efeitos especiais, né, sempre me atrai para assistir. E eu acho diferente, sim, é agonizante. Já vou emendar falando aqui do Nada Novo no Front. É um filme lento, igual o Marcelo falou, é arrastado, não é bom, mas não é ruim, mas não é um filme de Oscar. Mas assim, ele traz, se alguém tiver curiosidade, ele traz as visões. O que eu defendo, no caso do filme de guerra, que o filme, embora ele tente, obviamente ele vai mostrar que é ruim, porque nenhum filme de guerra vai mostrar que aquilo foi legal, mas ele tende, eu acho legal ter vários, porque depende, desde que eles não se repitam em como eles estão mostrando, em que história eles estão contando. Nada de Novo no Front, pra mim era diferente, porque era um soldado alemão. Era similar aos filmes americanos, onde o coitado do moleque tá achando que vai chegar lá, vai pra guerra, vai voltar herói, vai marchar um pouquinho, dar uns tiros, matar uns 2, 3 e voltar, e quando ele chega lá, ele descobre que não é isso. Essa é uma visão, e tem a visão de um cara, que eu não vou lembrar o nome agora, que é o cara que tá tentando fazer o país se render, a Alemanha se render. Ele tá tentando parar a guerra. Então, são essas duas visões que a gente tem no filme. É interessante, chato, arrastado, mas é de um lado que eu não tinha visto, entende? Como no Resgate do Soldado Ryan a gente vê aqueles caras, a missão para resgatar um soldado. Tem filme que não é necessariamente o combate, mas tem aquele do Tom Cruise, que é a galera que tentou matar o Hitler, que é baseado no fato real também, que envolve espionagem. Operação então, eu não Valkyria, acho... né? Valkyria, alguma coisa Valkyria, não lembro agora. Operação Valkyria. Então, eu acho que tem que ter bastante, tipo, é entretenimento, e mostrar a pessoa sofrendo, agoniando, vou comparar aqui a filme de terror. Tem gente que assiste pra sentir aquela emoção, e você vê o filme de guerra, vai ter, eu acho que tem que ter, um momento que não necessariamente choca, mas te causa um desconforto, entende? Para dar o choque de realidade, porque você tá vendo aquele filme nos olhos daquele personagem. Eu acho que, se não ficar repetindo, sempre no olho do soldado, sempre no olho daquilo, eu acho interessante ter mais filmes, sim. Se vai ajudar ou não a sociedade, eu já não sei. Mas é a questão de produzir entretenimento, e se pegar alguém, pegou. Última coisa, 1917 é melhor que Nada Novo no Front. É que os dois são da Primeira Guerra. Eu também concordo com isso. Talvez assim, é que a Primeira Guerra ela não foi tão retratada no cinema quanto a Segunda Guerra, né? Ou as guerras posteriores, né? Então talvez esse movimento de revisitar as guerras mais antigas, né? De entender isso, talvez isso seja realmente importante em sala de aula. Não sei se ponto de entretenimento no sentido de entreter, sabe? Mas sim, ninguém vai questionar a relevância do assunto. O assunto ele é relevante, mas não quer dizer que possa ser interessante no sentido da gente ficar interessado sobre aquilo. E não que se tenha que produzir. Sim, tem que se produzir cinema sobre tudo, absolutamente tudo. É gosto, né? Vai no nicho de cada pessoa. Eu digo em termos de investimento, de quem está produzindo, não de quem está assistindo, entendeu? Eu acho que a função dos estúdios é abordar todas as temáticas possíveis
com a melhor qualidade possível. É dar dinheiro. Além disso. Mãozinha levantada. Eu tô... O Marcelo acho que ainda vai falar de guerra. Não, eu ia mudar. Eu ia mudar o último. assunto. Você quer puxar outro assunto? Eu ia Então vai mudar lá. também. Eu ia perguntar o que Então, aconteceu. Peraí, então Tá. só deixa eu fazer um último comentário sobre guerra. Pode ser. Uma dica de filme para quem quer filme sobre guerra e umas óticas assim meio fora da casinha, procure um filme, venha e veja, Come and See. Ele é um filme de 1985 que fala da resistência de um jovem da resistência russa contra o exército alemão, e o filme ele foi gravado tipo com pouquíssimo recurso, tipo os caras no fim de semana falaram, vamos fazer um filme, e daí eles realizaram esse filme, e o personagem que é o guri da resistência, se você compara a imagem dele com a do final do filme, porque os caras tiveram que usar munição real, o filme é meio sinistro, ele é meio pesado, não é para qualquer um. E você vê que o guri que faz o personagem principal, ele sai transformado do filme. E assim, fisicamente, e não é para o bem. Então é um filme muito para quem curte cinema, e quer ver umas coisas assim, eu quero sair desse nicho Hollywood, né? Mas eu quero ver uma boa história, uma coisa bem feita, bem contada. Procure esse filme, venha e veja, Come and See, de 1985. É um filme que vai mexe com qualquer um, tá? Pode mudar de assunto. Eu quero daqui a pouco falar do Avatar. Não provoque, porque, meu Deus do céu. Eu não quero falar do Avatar. Eu também não. Então, cara, o que aconteceu com os filmes de 90, no máximo 120 minutos? Qualquer filmezinho agora é 2 horas e 50, 3 horas. Você cansa, cara. Você vai assistir, você cansa. E você perde, você vai assistir no shopping, você perde as horas grátis que você tem lá do estacionamento, lá após a primeira hora, de tão grande que é o filme, cara. Não tem condição. Eu assisti Avatar, eu falei, dava pra tirar 1 hora daqui tranquilamente, cara. Estava assistindo aqueles documentários que passa no Fantástico lá. O filme foi isso, basicamente. Tipo, novamente, foi a questão da tecnologia, mas história zero ali. Eu não vejo o porquê desse filme tá... a questão do que o Glauber falou, né? Melhor produção, mas como história mesmo, não deveria estar ali no melhor filme. Antes do Glauber falar ali rapidão, eu não vi o Avatar, o segundo, né? Eu vi só o primeiro. Não vi no cinema o primeiro. E quando eu vi o primeiro, eu falei, beleza. Tipo assim, é um filme com um monte de CGI e tal. Eu não gostei do primeiro. Tipo assim, nunca me agradou o filme. Tipo assim, nunca achei sensacional. Quando saiu o segundo, eu até comentei com o Juliano, que ele trampa com essas coisas. Ele falou, não, vou ver porque eu acho legal. Mas eu falei, cara, eu não vou, porque, sei lá. Aí depois eu fui ver coisas sobre o filme, né? Daí todo mundo falou isso que o Douglas falou. Puta, os efeitos, legal. A mulher lá ficou 20 minutos mergulhada embaixo d'água lá. A Rose do Titanic, né? Kate Winslet. E, legal. Só que, assim, não tem história. Tipo assim, é muito fraco, muito leviano, assim, vamos dizer assim. Então, eu não entendi também por que ele tá na lista dos melhores filmes. Eu acho que é só por toda aquela história lá da produção, dinheiro pra caralho. O cara tá fazendo esse filme faz quantos anos que ele tava falando desse filme já? Né? Tipo o Adão Negro lá, que o cara ficou, sei lá, 10 anos pra fazer o filme, sei lá, daí faz aquele filme lá. Enfim, então acho que é meio que isso, sabe? Tipo, não achei nada demais, nem tenho vontade de ver o filme, cara. Só pra mim dar meu pitaco aqui. Ele faz aquela bilheteria estrondosa, só que não é o filme da vida de ninguém. É só pra dar dinheiro para os donos de cinema.
E para as produtoras, obviamente, né? E pro James Cameron, né? Que deve estar nadando. Vai, Juliano. Não, eu falo quando falar de Avatar. Vou pular o assunto de vocês aí. Mas não tá no Avatar? Não, tá no Avatar. Já tá valendo? Tá no Avatar, Tá, é. não, pode descer a lenha aí. Cara, tipo assim, do ponto de vista de quem tá assistindo, eu achei uma história muito simples, mas feito muito bem feito. É uma história simples, absurdamente cara. Insanamente cara. Se você substituísse o povo de 3 metros por um povo de 2 metros com maquiagem, o filme sairia, uma história simples, redondinha, é bem escrito. Tá, tem uns furos. É bem escrito e tal, mas assim, por outro lado, se esse cara não faz tudo isso que ele fez nas 2 vezes, a tecnologia não tinha evoluído quanto evoluiu pra a gente conseguir ver coisa, porque Avatar, beleza, a gente vê todo coloridão, tem um design de produção, eu acho foda, eu acho o cinema uma das coisas mais foda, porque você vê lá, a gente não sabe, mas tem um cara da França pintor muito foda, que pintou a textura das folhas, que foi usado na coisa. Tipo, é uma reunião, é uma junção de artistas de quanto é lado do mundo para fazer uma obra. Que beleza, a história ficou rasa, mas assim, o esforço coletivo para fazer aquela paisagem bonita pode não. Ok, auxiliou essa história simplesinha, mas isso sobe o nível de produção, entende? Isso evolui as coisas para as próximas, assim, e daqui para frente vai seguindo o nível. Não é para tudo, não é um filme de novo de Oscar, mas eu fui assistir com gosto e eu fui pra ver o gráfico, né, cara? E, tipo, levei sorte que a história não tinha muito furo. Eu achei uma história simples, mas redondinha. Não esperava nada mais que isso, porque o primeiro também foi assim. E se eu for me estender a falar de efeito, eu vou ficar falando um tempão de cada filme. Então, é só isso. Tá. Então, deixa eu dar meus 2 cents antes do Glauber, porque eu vou pedir a opinião dele. A gente não pode esquecer de uma coisa. O cara por trás do Avatar se chama James Cameron. E aí eu vou remontar algumas coisas, vou resgatar, e aí o Glauber me ajuda depois na fala dele, porque assim, James Cameron começa, na minha ótica, dentro do que ele vai trazer no Avatar, ele começou num filme chamado Segredo do Abismo. Na realidade, até nos Exterminador já tem um pouco isso. Porque, na realidade, o que eu percebi no Avatar é que é o James Cameron fazendo a visão dele de um mundo melhor. Então, o James Cameron, ele quer dizer para você, cara, dá para ser um mundo melhor, basta você querer. Então, já começa por aí. Se você vê, por exemplo, O Segredo do Abismo, que tem a versão lá, o Director's Cut, no Segredo do Abismo, que é um puta filme, efeito especial legal pra caralho, uma puta história. Na versão do diretor, quando tá para acabar o filme, os ETs que ficam lá no abismo criam um maremoto gigante, assim, para engolir toda a costa americana e nos principais países do mundo. E ali a gente está no final da Guerra Fria, mas ainda a Guerra Fria, e diz, o negócio é o seguinte, se vocês não pararem com guerra atômica, nós vamos destruir essa merda toda e fodam-se vocês. Então, o próprio Exterminador tem um pouco isso, né? Porque é o medo das máquinas suplantando. Então, assim, ele tem essa ótica, a própria Alita, né? Que aí ele manda fazer, não sei se vocês sabem, mas ele mandou fazer próteses para uma menina que não tinha os braços, e a menina, na estreia do filme, foi com os braços que ele mandou projetar e construir especificamente para ela, com tecnologia assim alienígena, com toque, o toque fino. A menina pode costurar a mão com essa prótese que ele fez. É um valor assim trilionário. Dá para a guria nascer 5 vezes só com o preço que ela tem nas próteses. Então acho que o James Cameron, ele quer no fundo vender um projeto político ali, uma visão, né, de um mundo melhor, até como uma antítese dessas propagandas, dessa coisa. Você fala, cara, vamos usar a fantasia para construir um mundo melhor, né? E aí, do mesmo jeito que o Glauber falou, follow the money, você também tem um bando de gente que quer investir para ter um ideal melhor, um mundo melhor. Então, sim, o James Cameron
tem isso. E puxando um pouquinho, só para fechar o que o Juliano falou de efeito especial, nunca podemos esquecer, até hoje, se não me engano, é o Exterminador 2, que foi filmado com 6.000 pixels, é isso? Melhor filme de ação da história. É o melhor e a imagem mais perfeita, e que daí foi que se descobriu que não precisa tanto, né? Só que até hoje, como Dark Side of the Moon, ele é o padrão quando você diz assim, qual é a melhor imagem do mundo? Vamos exibir a melhor... É o Exterminador do Futuro 2. Sempre vai ser um exemplo. Avatar sempre vai ser um exemplo, tanto o 1 como o 2. Então não é sobre histórias, é sobre discurso, né? E aí a gente... E aí isso que o Juliano falou, veja, o que eles investiram de tecnologia no próprio Titanic, ele revolucionou a tecnologia em 3D ao fazer toda a parte de 3D em cluster, usando Linux, computador de pequeno porte, mas rodando em rede, né, em computação espelhado, né, escalonado, para dar conta de compilar o filme inteiro numa época que você não tinha processamento nesse volume. Então o James Cameron, ele está sempre assim, as tecnologias que ele desenvolve para os filmes vão ditar os próximos 20 anos do cinema. Sempre, sempre, sempre. Hoje os caras estão fazendo coisa que ele fez no primeiro Avatar, com o nível que ele tem lá. Então a gente não pode esquecer que tem tudo isso também. Ele também é o cara que é pago para isso. Vai, Glauber, vai com você agora. Vai com o último corte aqui, só porque você falou em efeito especial. Última vez. É só porque assim, o efeito especial perfeito é o invisível, é o que você não vê. Num caso de um Avatar, que é um mundo fantástico, obviamente você vai notar que é. Mas assim, por causa dessa evolução, muitos e muitos filmes autorais que você pensa que não tem efeito, estão lá um efeito perfeito, invisível, que você não acha que é. Isso só se deu possível por causa de filmes e efeitos especiais, igual os Avatares da vida, sabe? Ok, era a minha última contribuição sobre isso. Tá, eu quero falar um pouquinho do Avatar e falar um pouco mais sobre o próprio James Cameron. A questão mas quero já fazer também somar isso com o que o Juliano falou dos efeitos especiais. Olha só, a gente está falando dos filmes que estão concorrendo ao melhor filme, né? Mas passando por isso, eu marquei aqui os filmes que estão concorrendo a efeitos especiais. Tá o Avatar, tá o The Batman, o Pantera Negra, Wakanda, Nada de Novo no Front. E aí eu acho que o Nada de Novo no Front, ele é isso, entendeu? Ele não é um filme de ficção científica, mas os efeitos especiais estão a serviço de construir uma realidade, né? E Exato. O Top Gun Maverick, que para mim foi uma surpresa estar concorrendo a efeitos especiais, sendo que ele é 90 e tantos % de, digamos, efeitos práticos, né? Foi filmado, os caras na cabine e tal. Tem composição, tem ali adicionais de CGI, mas ele não é um filme por excelência CGI, como o próprio Avatar, né? Porém, o Avatar, eu vi no cinema, eu me deixei assistir no cinema, eu enxerguei todos os problemas que ele tem, e não são poucos, são muitos problemas. Eu saí triste pelo James Cameron, porque o roteiro é fraco e cheio de furos, cheio de erros. Ele é menos do que uma história rasa. O primeiro Avatar era uma história rasa, mas extremamente bem contada, sem furos. O primeiro Avatar era um filme que ele já tinha sido filmado antes com outros nomes. Ele era o Pocahontas, ele era o Último Samurai, ele era o Dança com Lobos. E ok, se ele não era original, ele era extremamente bem feito e bem produzido e bem redondo, sem furos. Esse segundo filme, ele desmente coisas do primeiro, além de furos que tem dentro dele mesmo. Tem cenas extremamente contemplativas, o filme poderia durar 2 horas menos, ou seja, menos de 2 horas, mas ainda assim é o primeiro filme do James Cameron que não me deu sono, por incrível que pareça. Porque a parte contemplativa estava ok, mas o entra e sai na sala de cinema, na metade do filme, para as pessoas ir no banheiro, cara, você sai da viagem, entendeu? Aquilo realmente incomodou. E não entendo. Isso tudo faz com que eu não entenda porque é que Avatar está concorrendo ao Oscar de melhor filme. Não... Oscar técnico, vai lá, como Top Gun, com Oscar, melhor edição, som, efeitos sonoros.
beleza. Mas melhor filme, e quando a gente for falar de tudo ao mesmo tempo, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que eu amei, cara, eu amei, pra mim, o melhor filme que eu vi ano passado. E ainda assim não entendo por que ele concorre ao Oscar de melhor filme. Eu acho que não deveria estar. Ele é uma outra coisa. Mas deixa eu falar só um pouquinho mais sobre o James Cameron. O James Cameron, o Anderson falando, e eu fui lembrando na história, na filmografia dele, ele, para mim, em dado momento, ele era o melhor contador de histórias da sétima arte. Como também, em dado momento, foi o Shyamalan. O M. Night Shyamalan também foi um grande contador de histórias. E para mim, os dois erraram quando foram mexer com a água, né? A Dama da Água, do Shyamalan, é quando a coisa se perde de vez. E esse Avatar 2 também, assim, se perde. Porque, assim, na boa, esse cara pode levar 10 anos para fazer um filme, não tem nenhum problema com isso. Cara, mas ele não justifica ter uma história mal contada, porque uma história mal contada, ela se dá num pedaço de papel ou num teclado na frente do computador. Ele não tem que refletir no filme, né? A história, a narrativa, né? Como você falou, em vez de ter criaturas de 3 metros, terem homens altos de 2 metros, você teria a mesma história. Ok, vamos chocar os modernos, vamos fazer uma obra desbunde. Bacana, legal, cara, mas tem que ser criativo, tem que ser narrativo, tem que ser um storyteller legal. E isso, pra mim, o James Cameron não perdeu, porque quando ele começou, o primeiro filme que ele dirigiu é Piranha 2. Mas antes de ele dirigir Piranha 2, ele era um cara ligado à direção de arte. E ele fazia storyboards. Então ele é um cara conceitual de imagens e ele sabe contar histórias através de enquadramentos, através da montagem. E ele é excelente nisso. A partir do momento que ele tem o primeiro Terminator, ele vai para Aliens, o Resgate, né? Depois, O Segredo do Abismo, que para mim é a obra-prima dele, assim. É um filme... Concordo. Pessoal, assim, para mim. Eu vi no cinema, tenho o DVD em versão estendida, acho maravilhoso. Faz algum tempo que eu não vejo esse filme, mas ele, por muitos anos, ele ficou ali passeando nos meus top 3, morando no top 1 de filme, no sentido pleno, porque ele tem tudo, absolutamente tudo. Exatamente. E aí ele vai fazer Terminator 2, que eu acho muito ok, eu acho muito... Terminator 2 é o que é, não é mais, mas não é menos. Eu acho ele reto, assim, de ótimo, mas não é um desbunde pra mim. E quando ele faz True Lies, que ele vai brincar, True Lies é uma refilmagem de um filme francês, inclusive ele refilma os takes, a história é a mesma. Ah, ok, beleza. E daí ele arrebenta com Titanic, né? Titanic é a obra das obras, assim. Produção mais cara até aquele momento, maior bilheteria. E depois, cara, ele meio que começa a se perder, ele fica viajando lá, os fantasmas do abismo, aqueles docks, né, na água. Daí ele vai fazer aquela série de TV da era da Fox, né, aquela Angel, que também era futurista, né? E mais tarde, quando ele cai em Avatar, que é um projeto pessoal, que não me pegou, o primeiro Avatar não me pegou, assim, eu achei ok, mas eu achei mais do mesmo, ali acabou. E aí o cara leva 10 anos, 12, 13, 14 anos pra gente, 13 anos e tanto pra ver o... É pra renderizar aquele filme, toda aquela explosão de água que levou 10 anos. Mas aí acontece o seguinte, duas coisas, assim, na filmografia do James Cameron enquanto roteirista, tá? Ele sempre colocou o ser humano como um problema e uma solução de seus próprios problemas, né? Seja ele na Terra, seja em outro planeta. Tenha ele alienígenas ou tenha robôs, né? A temática é sempre a mesma, né? A não ser que você vá lá para um filme histórico, catástrofe, né? O Titanic, que ali você tem só o homem sendo o seu próprio algoz, né? Com suas vaidades, seus objetivos e suas ganâncias. Mas ele sempre encontra no homem a origem dos problemas e a solução dos problemas. Os alienígenas podem mudar, eles podem ser alienígenas do mal, como no Aliens no Resgate, ou podem ser alienígenas do bem, como no Segredo do Abismo. Ou pode ser de tudo um pouco, como é no Avatar. Mas você vê que ele começa a patinar, né? Parece que acabou o mote do cara, né? E acabou o mote, e eu acho que ele levou, de verdade, assim, 13 anos para acabar com a grana dele, e teve que levantar mais dinheiro, sabe? Porque ele não disse mais a que veio, né?
como o próprio Shyamalan, né, assim, tendo lampejos de genialidade aí nos últimos 20 anos, mas questionável, né, bem questionável. Mas voltando para a entrega do Oscar, o Avatar, eu não entendo por que é que ele está concorrendo a melhor filme, assim, não diz a que veio, né? Pelo menos ele não está concorrendo a roteiro, né? O fato de ele estar concorrendo a melhor filme. Aí mas também ele não concorre à direção, não concorre a roteiro, ele vai concorrer aos Oscars técnicos. Né? Então, por que ele está a melhor filme? Cara, sei lá, é o famoso boi de piranha, tá ali porque tá ali, entendeu? Porque ajuda o Hollywood a se manter em pé. Para mim, eu vou encontrar uma explicação nesse campo aí, né? Então você tem um filme europeu concorrendo ao melhor Oscar ali sobre a Primeira Guerra Mundial, daí você põe num contrapeso um filme blockbuster, sabe? Para mim é só isso, eu consigo fazer essa leitura por parte da academia, né? Não vejo de outra forma. Tanto que o pessoal tira... Peraí, o Marcelo, se quer agilizar, vocês não vão ficar até amanhã. Cara, vamos ficar até amanhã, cara. Tá bom demais isso. Falamos de 3 filmes, faltam 6 aí. Faltam um monte. Não, é que o Anderson colocou uma mensagem que eu entendi que ele queria falar meio que pra chegar logo no que ele quer falar ali. Eu tenho que trabalhar pra editar isso aqui. Eu jogo, tem aí entre nós, joga pra editar. Eu tenho os outros filmes que eu vi a maior parte dele. Uhum. Então eu queria pelo menos colocar um trechinho pro nosso ouvinte que tá acompanhando dizer, putz, eu esperei o episódio inteiro para falar do meu filme e ninguém falou nada. Sim. Né? Mas o Douglas tá na vez aí. Vai lá. Não, tanto que o pessoal tava tirando sarro, que ele ficou ali 10 anos para fazer esse filme, e daí veio ali Gato de Botas e conquistou uma nota de aprovação maior. Do nada ali apareceu Gato de Botas e tirou ele, foi o filme que tirou ele da liderança na bilheteria. Mas, tipo, eu queria falar que vendo o nível desses filmes que estão ali indicados, eu senti muita falta ali de Não Olhe e de A Mulher Rei. Que, tipo, tem ali a crítica do Jordan ali em Não Olhe, né? Já padrão. E A Mulher Rei, assim como uma história de conquistador e ter um plot twist legal, tipo, tá bem ali acima de Avatar. Se fosse para escolher entre Mulher Rei e Avatar, eu escolhia Mulher Rei. Não Olhe e Avatar, eu escolhia Não Olhe. E daí você vê ali, você tem 10 filmes e você não coloca esses 2 ali, é de ficar meio puto até com as escolhas. Uhum. Tem aquele argentino também, eu acho que o Codarim, né? Que é um puta filme bom. 1985. Filme bom. Tá concorrendo, né? Só que há o melhor filme estrangeiro, né? Ele era um... Vai perder pro nada dele. Né? Certeza. Mas ele era um filme que eu acho que deveria estar como categoria de melhor filme, cara. Porque ele é um filme muito bom. Bom, pelo menos eu achei. Não, ele é excelente. Fala aí, Goya, que você queria falar dos outros. Eu vou deixar o do Elvis. Isso, eu vou deixar o do Elvis, porque tem mais gente que assistiu. Mas eu queria falar rapidão aqui. Os Banshees de Inisherin. Filmaço. É um pouco parado, mas assim, grandes atuações dos 2 atores, e ele vai na esteira do Farol, né? Lembra do Farol, que saiu aí há uns 2, 3 anos, né? Que foi um filme também, puta filme, né? William Dafoe e aquele menino lá, como que é o que fez o Batman? O Pattinson. O Pattinson, que aliás para mim a revelação dele como ator é esse filme, Farol. Ele tá fabuloso. Também um filme parado, mas assim, atuação monstro, assim. A carreira dele vai ser antes e depois disso, né? Acho que nem no Batman ele conseguiu reproduzir essa atuação. E os Banshees de Inisherin também, ele é um filme que ele perde um pouquinho a força, acho que pela lentidão dele, e é um filme que, entre aspas, ele é meio um pouco sem pé nem cabeça, que vai na mesma onda ali em todo lugar ao mesmo tempo, eu acho, pelo menos eu senti o filme assim, porque ele é uma reação descabida ao final de uma amizade, então a amizade que vai acabando,
e o que as pessoas vão fazendo para enterrar essa amizade de uma vez, né? Fala de medos, fala de perda, fala de medo da morte, né? Até porque banshees na cultura irlandesa são as anunciadoras da morte, né? Então acho que é um filme assim legal, mas também eu não veria ele numa lista de Oscar, né? Ainda mais de melhor filme. Eu achei ele um pouco parado. É um puta filme, mas de novo, não veria ele com todo esse potencial. O Fabelmans a gente já falou, né? Ô Goya, só um parênteses. Ele é do mesmo cara que dirigiu 3 Anúncios para um Crime, né? Que tava no outro Oscar concorrendo a alguma coisa. Será que às vezes é até isso, né? Tipo assim, meio que recorrente. Sim, porque você acaba tendo a obrigação de escolher novos talentos, né? Uhum. Você precisa novos Spielbergs, você precisa novos Camerons. Sim. Né? E o próprio menino do Não Olhe também é um guri que está nessa esteira querendo morder o quinhão dele, né? Sim. Então a gente tem isso. O Fabelmans também me decepcionou um pouco. Na realidade, vou um pouco diferente do Douglas. Eu já gostei mais do Babilônia, embora pudesse tirar 1 hora de filme ali. Também não ia fazer falta. Acho que o filme com 1 hora ficaria melhor, com 1 hora menos. Qual? A Tar, né? Tar, puta filme, acho que vai na onda do Whiplash, né? É uma mistura de Whiplash com aquele, como que é o da moda lá, O Diabo Veste Prada, né? Então é uma mulher que chega num nível de excelência lá em cima, né, em termos de música, e que se torna uma pessoa intragável, assim, né? Mas a atuação... O diabo usa batuta. O Diabo usa batuta. É a mistura, né, do Whiplash com O Diabo Veste Prada. Só que a interpretação da Cate Blanchett, cara, tá de arregaçar. Assim, nos primeiros 5... Marcelo, assista, se quiser, Sim, tem ele aqui. Preciso ver. Nos primeiros 5 minutos de filme, ela faz uma explicação sobre o tempo na música, a mão esquerda e a mão direita, o que fazem na condução musical. Cara, ali, assim, para mim, eu diria, pegue o Oscar, né? Como é que é o meme? Take my money, né? Então, cara, pegue o Oscar nessa cena e vai embora, cara. Você já ganhou. Só na interpretação dela, nos primeiros 5 minutos de filme, que é uma entrevista que ela tá dando, naquelas universidades, né? Ela tá falando, vamos falar para os alunos e tal. E aí o cara tá entrevistando ela fala sobre o tema. Cara, ali o filme podia ter acabado. Entendeu? A Cate Blanchett simplesmente arregaçou, assim, e vai ser difícil, não sei os outros, quem que tá concorrendo melhor atriz, mas, sinceramente, ela mostrou a que veio, né? Qual que é o outro que ia falar? O Elvis, né? Que é o último que eu vi aqui, depois o Tudo em Todo Lugar, para o Marcelo poder dormir. O Elvis, cara, dessas biografias, tipo Queen, né? O Bohemian Rhapsody, Elton John, o do David Bowie, puta que filme, hein? Vocês viram, não? Não vi ainda. O do David Bowie, acho que é o Moonlight. Como que é o nome do David Bowie? Acho que é só Bowie, né? Não sei. Nossa, cara, filmaço. É tipo documentário. O cara foi só fazendo como se fosse um mini documentário do David Bowie. Moonage Dream. Mas para quem conhece a vida do Bowie, emocionante. Agora o Elvis, nessa linha Elton John, Queen, Bohemian Rhapsody e tal, eu acho que ele é o melhor. O guri atuou pra cacete, cantou pra cacete, porque ele que gravou que nem lá no The Doors, né, o Val Kilmer, né, encarnou né, lá porra, tá me fugindo o nome Jim do cara. Morrison. Jim Morrison. O Val Kilmer encarnou o Jim Morrison, que depois teve que fazer até tratamento psicológico para sair do papel. Eu acho que esse menino do Elvis também fez um baita do papel. O filme tá bem produzido pra cacete, o roteiro é bom, a fotografia é boa,
o som é bom. É massa. Filmaço. Esse eu Tem o vi. Tom Hanks ainda, né? Tem o Tom Oi? Hanks ainda. E tem o Tom Hanks também, que não tá na melhor atuação dele, mas ficou um filme de respeito, assim. Nessa onda, ele tá muito bom. E chegamos em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que na realidade eu acho que tem uma... Eu particularmente não achei o filme tudo isso, o Glauber já vai, sei que vai contra, mas eu acho que tem até uma tendência, acho que aí de filmes e que ele quer representar, que é isso, a ideia de desconstruir a forma de se fazer filme. Pelo menos eu entendi muito isso no filme ali. Mas também não sei se seria um filme para Oscar. Ele é um filme meio divide opiniões, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu achei que é um filme... Gostei porque eu gosto de coisa louca. Ele é ficção, assim, se for... É mais ficção? Você não, Eu não você vi, viu? esse eu não vi, eu não vi. Não vi. É um filme sem pé nem cabeça. É de muito multiverso, legal. né? A ideia, né? Essa ideia de. É tipo música do Amish. Você tem que ter estômago para ouvir, senão nem vá no show. Né? Saquei. Não, ele é um Rick and Morty live action. Ah, entendi. Isso. Essa loucura. Perfeita definição. Rick and Caralho, Morty live perfeito, action. mano. Assim como, pra mim, assim, pessoal, assim como Dark, né, é uma obra que encerra as viagens no tempo, os filmes e séries que no tempo, pra mim é tudo ao mesmo tempo, todo lugar ao mesmo tempo. Eu não consigo decorar a ordem certa, mas não faz diferença, né? Ele é uma obra meio que definitiva sobre o multiverso, sabe? Mas assim, não justifica estar concorrendo ao Oscar. Ele é um puta entretenimento se você entrar na viagem dele, sabe? Se você entender qual que é a proposta. Mas ele é um filme assim que me encanta muito, porque ele é um frescor, né? Ele é gostoso de ver. Mas ele me encanta muito pelo seguinte: aquilo que os diretores, os Daniels, queriam fazer, eles fizeram, cara. E ele não tem como ser de outra forma. O que significa isso? Que o roteiro, ele é extremamente bem costurado do início ao fim. Se você tirar uma sequência do filme, o filme cai. Você perde a pouca... Ele é costurado assim de uma forma muito sutil tudo, sabe? Você não pode ir no banheiro, você não pode piscar os olhos. Você tem que estar ali, cara. Então, isso é legal demais. O que, por exemplo, vai fazer com que eu não entenda por que ele está concorrendo ao Oscar de melhor montagem, cara. Porque ele não tem como ser montado de outra forma. Porque ele foi concebido para ser daquele jeito. É diferente do Top Gun Maverick, que o Anderson não comentou, que está concorrendo ao Oscar de melhor filme. Também não entendo por quê. Melhor montagem. Mas o Top Gun Maverick, a montagem dele é impressionante. Porque ele tem 1000 horas, cara, de cenas brutas, gravadas. E aí o editor tem que pegar aquilo e fazer deixar aquilo coeso. Tem que transformar aquela montoeira de imagem, aquela sequência de imagens que seja coesa, que faça sentido da cabine daqui para a cena da asa, para a cena em terra, o avião dali, avião de lá. E tem uma linha que costura visualmente. É um trabalho do editor, do montador. Não é um trabalho de quem concebeu, do roteirista. E o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, não, cara. Ele não tem como ser de outra forma. Então ele é uma obra fechada, lacrada, hermética. De boa, bem de boa. Sem grandes pretensões. Talvez a maior pretensão dele é que você possa fazer uma leitura bem psicanalítica ali. Relação mãe-filha. Tem várias curiosidades. Por exemplo, a personagem principal, ela é oriental, né? Então ela é chinesa de origem. Mas ela conversa com o pai dela. Eu fui ver hoje curiosidades sobre o filme. Ela conversa com o pai dela em cantonês e com o marido em mandarim e com a filha em inglês. Então isso você começa a entender como é que é a cabeça dessa mulher, cara. Isso é muito louco, sabe? Quando você começa a somar essa quantidade de detalhezinhos, né? Que vai enriquecendo a obra. E isso, exatamente. E isso são coisas que, para quem vê, por exemplo, dublado ou não conhece essas sutilezas da língua, vai perder, né? E outra que você falou, tem, assim, eles têm muitas falas. Por exemplo, diz que você falou do detalhezinho, o filme tem muitas falas que vão se conectando ao longo da história, que de repente, quando ela muda de cena, o cara joga um troço ali que explica uma cena lá de trás, fala, olha, isso está acontecendo por causa disso. Daí você
né? A tua cabeça explode, assim. Então, como o Glauber falou, é um filme para ver com cuidado e talvez ver e rever sob a pena melhora, de você... Ele é um filme melhor depois que ele acaba. Você assiste sob o filme, a pena de você gostar mais, sob a pena de gostar mais, à medida que você repete a exibição. O Glauber, talvez ele tá ali na lista dos indicados a melhor filme para ser tipo o filme diferente estrangeiro que tem atores de outras etnias para concorrer, tipo o Parasita foi, sabe? Né? Que daí tem a Michelle Yeoh, né? O carinha dos Goonies. É que eles estão meio que parecem sem opção, sabe? Tipo, pô, temos que colocar 10 aqui, tá difícil de achar 10, né? Uma curiosidade que justifica, talvez, chamar a atenção, aí é curiosidade mesmo, né? O Tudo ao Mesmo Tempo, em Todo Lugar, ele é o primeiro filme pós-pandemia a faturar mais de 100 milhões de dólares, né? Então, um pouco de respeito a isso, talvez a turma de Hollywood queira dar. Lógico, depois vieram outros e arrebentaram, né? O Top Gun arrebentou, o próprio Avatar já arrebentou isso, né? E outros filmes também. Agora, o Gato de Botas 2, o do Shyamalan, o novo, também já arrebentou, já tá bombando nas bilheterias, mas ele é o primeiro. Ele, na metade do ano passado, ele foi o primeiro a, de novo, ultrapassar essa margem. E aí o custo-benefício dele é ótimo, né? O valor investido com um valor que foi resgatado ao natural, sem ser indicado ao Oscar ainda, no meio do ano passado. Então esse valor espontâneo talvez tenha feito com que o pessoal só respeitasse um pouco mais. Mas tem assim, tem muita gente que não gostou mesmo do filme. Assim. Tem muita gente que odiou o filme. Mas, cara, cinema, acima de tudo, é uma experiência pessoal. É o quanto você se identifica, o quanto aquela obra te toca. Senão, de nada adianta, né? Ele estreou hoje no Prime Video, Marcelo. Você pode... vou ver. Vou ver hoje. É bom. Viu? Vamos falar de Top Gun agora? Não, peraí. Eu tô esperando aqui porque o Douglas queria falar do... Fala aí. Do Tudo em Todo Lugar, eu tô esperando ele falar pra depois eu falar. Beleza. Cara, eu achei assim que é uma experiência. Tem filme, às vezes, que não conquista assim, bastante gente, pouca gente. Mas a última vez que eu tive uma experiência com um filme desse tipo foi com O Predestinado. Sim, nossa, filme Ethan foda. Hawke. Cara, filme então, foda. tipo, o filme que me deu essa catarse, assim, foi Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Pra mim é o melhor filme que teve esse ano, e ele foi muito elogiado. Eu acho que ele vai levar. Eu acho que ele só perde pro Spielberg. Se perder, ele vai perder pro Spielberg só. Eu acho que não perde, mas se perder, vai perder pro Spielberg. Eu acho... Então eu acho que ali de trilha pro John Williams de novo ali. eu acho que, sei lá, pode ser que ganhe, mas não... Eu queria que ganhasse, mas não é minha aposta, não. Mas assim, tem uma coisinha que eu não gostei desse filme, que é... Né, tô pensando no jeito de falar sem dar spoiler. Vocês assistiram. Quando chega no final, eu tava curtindo a ação, eu tava curtindo as artes marciais ali, e de repente ele para e você fala, nossa, essa é a conclusão da lógica do filme. E de repente, não é isso aqui, ó, é essa situação que você tem que entender que era. Aí, beleza, é o final. Pera, tem essa aqui, ó, esse aqui é o mote do filme. Aí, tipo assim, de roteiro isso é engraçado, mas deu uma quebra pra mim no ritmo, assim, não sei se da edição. Ficou estranho, sabe? Tava assim, de repente, não, vai lutar de novo. Não é. Não, agora é a conclusão. Não, agora acabou mesmo. Aí eu fiquei, entende? Ficou meio arrastado, assim. Parece que Olha que engraçado você comentar isso. Porque 5 conclusões era a conclusão do filme, sabe? Mas o filme tem 2 horas e 10, 2 horas e 20, mais ou menos. Segundo o montador do filme, o primeiro corte dele tava com 2 horas e 45. E tinha meia hora a mais de encerramento de filme. E aí eles tiraram essa meia hora exatamente por conta dessa tua observação. Então você imagina o que seria meia hora acontecendo finais que não acabam nunca. Cara, eu tô editando um documentário aqui esse mês e o cara não acaba, velho. O assunto acabou e vai e volta e visita o cemitério da pessoa e vai, e o assunto já acabou faz 20 minutos e o roteiro vai, velho. É do cara que escreve, o cara não consegue.
E uma curiosidade sobre o Tudo em Todo Lugar é que a equipe de efeitos especiais deles são 5 caras só. Olha. E os 5 caras nenhum é formado. É tipo o cara que foi aprendendo com tutorial do YouTube e tal. Porque ele tem muito efeito prático, né? Ele não tem tanto coisa construída digital. Então os efeitos digitais foram mais... não foi a criação de coisa, foi... que a gente fala efeito de esconder, né? Esconder cabo, fazer efeito mais prático. Fazer efeito para ser real, exatamente. Uhum. Não, o grande valor dele é a produção, né? Figurinos e reconstruções, cara. E o Jack Chan rodou, que era pra ser ele, né? Rodou. Ainda bem, né? Senão o filme ele ia ter um outro ele queria ser viés, muito né? bonzinho. Não, se bem que não, ele tem uns filmes que ele faz vilão, ele é um bom ator, mas acho que ele não Mas enxergou o a tom- ideia. O tom de Não é vender dele. o filme teria uma outra abordagem, não seria... E assim, um outro detalhe, né, cara? A Michelle Yeoh, ela tem 60 anos, cara. Ela é mais velha que o Tom Cruise. Caraca. E ela tá congelada no tempo há mais tempo que o Tom Cruise. E o carinha lá, que é o marido, que é o moleque do Indiana Jones. Ah, é verdade, né? Eu assisti os Goonies também, ele fez, né? É, o dos Goonies, Uhum. Só que numa Ele luta... vai ganhar o Oscar. Ele ganha de ator coadjuvante. Ele ganha. Ah, sim. Que ele foi... Lembrando que a Michelle Yeoh luta tudo aquilo lá e mais. A Michelle Yeoh, ela fez o Tigre e o Dragão? O Tigre e o Dragão. Ah, tá. Ela fez coisa pra caramba. Não, mas assim, famosão, assim. Você tem com o Jack Chan. Sim. Ela trabalhou com o Jack Chan nos anos 80 já. Caralho. Só. Aham, caraca, Se conhecem faz tempo. que massa. E ela é campeã, né, de artes marciais. Então ela não é só coreografia de filme. Ela é uma artista marcial. Massa. Outra curiosidade, para quem não viu ainda e se tá na dúvida se vale a pena ver ou não, é um depoimento, teve uma entrevista exatamente com o ator, como é que é o nome dele? Qual deles? O chinês mesmo lá, do Indiana Jones. Cara, é Kei, eu tô tentando achar o nome. Kei, Short Round. O Short Round, né? Ele falou o seguinte, Kwan. quando teve a exibição, pela primeira exibição, a premiere do filme, e a equipe toda estava assistindo, da hora que o filme acabou, eles foram pro backstage do cinema, e do lado dele tava a Jamie Lee Curtis. E a Jamie Lee Curtis estava chorando. Ela chorando, emocionada com o filme, e ela vira para ele e fala assim: agora eu entendi do que o filme se trata. Caramba. Caraca. Ótimo. Aliás, ela tá concorrendo ao Oscar de melhor atriz? Ela tá, né? Nada a ver, imagina. A Jamie Lee Curtis tá concorrendo? Tá concorrendo. Tá. E quem tá concorrendo que merece é a menina, a filha da... Ah, não, Jamie Lee Curtis não tá não, cara. Melhor atriz não, ó. É Kate Blanchett. Coadjuvante. Coadjuvante. Quem deve legado e coadjuvante... Sim, tá mesmo. É a Angela Bassett. Pantera Negra, né? Sim. É a aposta que estão fazendo. Ela é... Eu assisti o Pantera Negra 2, eu gostei. Mas daí você não tem a Viola Davis por Mulher Rei, aí volta, vira um loop daí. Mulher Rei foi mesmo, passou batido, hein? Tinha que ter alguma coisinha ali. Sim. A Mulher Rei é aquele Crimes do Futuro do Cronenberg, também, filmão, mas estreou no começo de 2022, né? Daí acabou que não entrou. Sim. Eu lembro que você falou pra mim ver o Mulher Rei quando eu fui pra Curitiba. E eu acho que tá. Eu não lembro se eu não consegui ver, mas da vez que eu tava aí, eu vi o Nope, né? Não. Podia ser. Perderam o nome de traduzir, fazer um nome em português mais legal, né, cara? Podia colocar mais nem fudendo, sei lá, qualquer coisa assim. Nem a pau, qualquer outra coisa colocaram, não olha. Não mesmo, né? Não mesmo, né? Top Gun. Beleza. O que falaremos de Top Gun? Top Gun, todo mundo viu Top Gun? Posso falar bem dele, mas nada que justifique estar concorrendo ao Oscar do melhor Não, filme. total, né? Mas E assim, eu acho uma produção do caramba, eu acho um deslumbre visual. Vocês viram no cinema também? Eu vi no cinema. Sim. Eu me arrependi de não ver no IMAX. Me arrependi de não ver no IMAX mesmo. Mas eu sou
não obrigado, né? Ninguém é obrigado a nada, Sim. mas eu concordo com as observações do Anderson. Não demorou demais para fazer, sabe? Uhum. O tiozão da Suquita ali, apesar de ser tiozão da Suquita, apesar disso é uma ótima produção. Sim. A história não é grande coisa, uma história rasa e simples, né? E é mais do mesmo, assim, né? É o mestre que vem mostrar para os discípulos que o discípulo ainda não está pronto, né? E o mestre dá conta, mas aí o que adianta disso? Apesar que lá no finalzinho, quer dizer, vai acabar sendo isso mesmo, né? Uhum. Mas, e para mim ele fez um grande favor, que é enterrar o primeiro filme, que eu acho abominável. Eu revi o primeiro. O primeiro filme ficou pequenininho, cara. Ficou pequenininho, sabe? Virou nada, assim. Ai. Mas é uma grande produção, extremamente bem filmado. Cara, considera o seguinte, ele foi exibido ano passado, mas ele foi filmado em 2018/2019. Ele é um filme velho. Ele é um filme que tem 5 anos já de filmagem, né? Foi filmado. Então, isso é mão do Tom Cruise, né? Cara, vamos fazer um filme perfeito, fazer um filme perfeito. Aí veio a pandemia, né? Porque esse filme é de 1918. 2018. É um filme de 2018. Porque ele ia estrear em final de 2019. Aí eles seguraram para 2020, porque estava estreando um filme, não sei se era da Marvel ou do universo Star Wars, e eles seguraram o lançamento para março de 2020. E aí veio a pandemia. Putz, é verdade. Aí eles jogaram para agosto, aí o pessoal da Warner falou, não, vamos lançar direto em streaming. E o Tom Cruise falou, nem a pau. Cara, mas a gente não sabe quando que vai voltar os cinemas a funcionar. Então, mas quando os cinemas voltarem a funcionar, esse filme vai pro cinema. Ele não vai ser exibido em lugar nenhum. Ele é filme feito para ser exibido em tela grande. Uhum. Esse daí que eu ia falar. Sensacional, cara, do produtor. Essa estratégia. Cara, foi mais de $1 bi, né, cara, de dólar, cara. Essa semana eu vi um vídeo do Spielberg abraçando e agradecendo o Tom Cruise. Ele falou que o Top Gun salvou o cinema pós-pandemia, assim. E tá aí a resposta de que ele foi indicado. Uhum. E, tipo, eu assim, não acharia nada estranho se fosse escolhido ali também como o melhor filme. Não acho... Não que mereça, mas eu não acho absurdo se ganhar também. Tipo, por causa disso, né? Vou entender a escolha, Aliás, eu não acho absurdo ninguém deixar de ganhar o prêmio, entendeu? Uhum. Para mim, a entrega de estatueta é algo puramente simbólico, não é uma questão de meritocracia, né? Uhum. É complicado isso, né? Quem que merece ficar com a... Cara, quem merece... Ser indicado já é controverso, quanto mais levar a estátua, né? Uhum. Fala, Goy. Goy vai sentar a lenha agora. Não, é que assim, uma coisa que eu já estava para falar lá do começo... que responde a uma pergunta do Douglas lá no início, quem aguentou até aqui vai ouvir a resposta agora, que o Douglas fez a pergunta assim, o que aconteceu com os filmes de 2 horas, né, e tal, que agora virou tudo 3 horas, 2 horas e 50, né, 3 horas e 15. Na realidade, isso é o efeito dos seriados, né, porque as séries vieram mostrar que na realidade você consegue contar uma história melhor com mais tempo e as pessoas maratonam. Então, se um cara maratona 10 episódios de uma série, 3 horas é pinto, cara. Né? 2 episódios do Sherlock Holmes da BBC lá. Pior. Né? Você entende? Então não é sacrifício nenhum, e justamente porque Hollywood, o cinema perdeu muito com as séries, o pessoal maratonando, os streamings. Hoje corre o risco de você ter mais investimento em produções desse tipo, como Guerra dos Tronos, do que num único filme, até porque a série você vai fazer 5 temporadas, você ganha 10 anos em cima disso. Uhum. Né? Então, como disse o Glauber, né, follow the money. Né? Então, e aí você vê Hollywood reagindo, eu acho que com essa forma de fazer filmes mais pesados, né, com 3 horas e tanto de duração, o pessoal segura. Né? Agora, no entanto... Mas segura na sala de cinema, né? Porque você tá lá, pagou, obrigado a ficar lá.
Agora, um filme na minha casa, cara, de 3 horas, ele vira uma minissérie de 10 capítulos, cara. É difícil dar um play num filme e ir até o fim. É difícil ter 3 horas para ficar ali parado, né? Essa é a questão. Agora, sim, com relação ao Maverick, primeiro, eu já não gostei do primeiro quando eu era adolescente. Eu já achava o Tom Cruise uma porcaria do ator, né? Era sempre o cara que fazia o rostinho bonito, né? Para a sessão da tarde. Então, assim, já no começo eu já não gostava. Concordo com tudo isso que vocês falaram, que na realidade a gente tem que pensar no filme enquanto um espetáculo, e como espetáculo ele está realmente muito bem feito. Para quem curte, está muito bem feito, mas também é um filme que promove valores, por exemplo, a própria militarização, ele com aquela pegada dele de porco chauvinista, né? Hoje em dia não cabe mais, né? Mas dentro da história coube, né? Então, de novo, assim, a gente tem que entender daí as expectativas de cada um, como o Glauber tanto veio falando aí durante a conversa, que filme é pessoal. Eu posso achar uma porcaria e você achar isso fabuloso, né? Eu não gosto do discurso de cientologia do Tom Cruise, né? Que ele banca isso como propaganda de cientologia, né? E aí, assim, desde o começo do nosso episódio hoje eu falo isso, porque queira ou não, gente, filme também é um discurso. Então, que valores estamos promovendo, né? Então, isso me preocupa, sim, nesse contexto. Eu acho que a gente tem que pensar o que está indo para consumo e queira ou não, o Oscar acaba sendo aval. Tem gente que não veria tais filmes e vai ver porque ganhou um Oscar. É um motivo pífio, mas a gente sabe que funciona, né? Então, tem tudo isso que a gente não pode descartar. E o próprio filme da Michelle Yeoh, acho que quebra isso, com essa coisa de quebrar a expectativa, ter 5 finais diferentes e tudo mais, porque justamente ele fala, cara, né, é uma ilusão, nada disso é real, tudo disso é ficção e vamos embora, né? Bola para frente, estamos aqui para isso. Sei lá, né? Então acho que é isso. O meu comentário principal do Maverick é isso. É um baita show, um baita espetáculo, né? Eu não concordo que vá como o melhor filme, mas entendo por todos esses valores. E como acho que o Douglas falou ali, né? É o filme que resgata o cinema pós-pandemia também, né? O Tudo em Todo Lugar foi o que quebrou a bolha, né? Que ninguém conseguia faturar. Ele estoura e o Tom Cruise traz o espetáculo de novo, como o Duna também fez, né? Que, aliás, não entendi por que não aparece aí. O Duna mas vamos lá. No anterior, né? O Duna 2021. É verdade, 2021, né? Mas ele também não concorreu. Concorreu no... O Duna né? Foi coisa técnica. Concorreu prefeito, sim. Levou várias. O que é uma Trilha, pena. né? Sim. Trilha fabulosa, diga-se de passagem. Né? Vocês viram o Triângulo da Tristeza e o Entre Mulheres? Alguém de vocês? E Entre Mulheres estreou ontem, né? Não vi ainda. E o Triângulo da Tristeza, eu tô com ele aqui pra assistir, mas cara, parece bom. Eu ouvi falar bem. Pelo que eu vi, parece bom. Eu ouvi falar uma coisa hoje sobre... E assim, não coma antes de assistir. Foram coisas que fizeram muito. Exatamente. Diz que é um filme bem escatológico, assim. Sim. Não, tô fora. Como é que eu vou ver um filme sem comer uma pipoquinha ali, cara? Não dá. Cara, diz que é tenso. Não sei porquê. Diz que não é um bom filme. Tô falando sem ver, baseado só em que eu tava vendo. Mas assim, muita gente passou mal do estômago. Diz que é um filme mais assim, cara. Não sei se é de comédia, não sei o que é, mas eu sei que, teve essa reação da galera. Eu não tô ligado. Eu preciso ver também. Eu não consegui ver tudo, cara. Eu acho meio foda porque, que nem, tem filmes que estão vindo pro cinema agora, né? Tipo assim, e o Oscar já é daqui, sei lá, 15 dias, né? Se for ver. Mas acho que todo Oscar é assim, né? A academia assiste primeiro e a gente só fica sabendo depois que... Não sei. Não consegue assistir depois sei como é que funciona. Na Eles verdade, recebem a cópia antes, né? Não, na verdade esses esses filmes mais
intimistas, assim como Tar ou Entre Mulheres, ele acaba chegando no cinema justamente por causa da indicação, senão ele chegaria direto em algum streaming. Então a impressão que eu tenho... A distribuição internacional, sim, né? Porque qual é o critério para você concorrer ao Oscar, né? O filme ele tem que ser passado numa sala de cinema por pelo menos uma semana em Los Angeles, né? Uma sala de cinema de Los Angeles por pelo menos uma semana durante o ano vigente, até o mês de... não sei se até o final de dezembro, mas até o final de dezembro, qualquer filme que passou na sala de cinema é passível de ser indicado a algum prêmio. Só Entendi. isso, né? Daí, naturalmente, sabendo disso, o pessoal começa... já é sabido, assim, né? Os filmes que provavelmente vão concorrer a Oscars são os filmes que entram no circuito a partir de agosto. Então, muito provavelmente os filmes que estão sendo exibidos desse ano, agora desde janeiro até julho, muito provavelmente não são filmes que vão concorrer a Oscar ano que vem. A não ser os de prêmio mais técnico e tal, mas os da linha principal, porque o pessoal esquece, né? Mas faz tempo, mas aquele filme, né? Eu não lembro mais, né? Então, para pegar no emocional do voto ali, é muito mais o segundo semestre ali, naquele trecho setembro, outubro, setembro, novembro, que são os filmes sérios, não são os blockbusters de férias, de julho, né? E nem os de Natal, né? Os de final de ano. Então, e nem os de baixa temporada de março até junho, né? Porque fica distante do ano seguinte, né? Então, provavelmente, esses filmes mais dramas, eles estrearam lá outubro, novembro. E só, como o Douglas falou, né? Provavelmente, só por ter sido indicado ao Oscar que ele está indo para distribuição em sala de cinema. O caso ali de ser exibido muito cedo, por exemplo, o do Batman, que ficou de fora até mesmo de trilha e fotografia, que eu acho que dava para ter... A fotografia do Batman fora. Ser indicado, mas ficou ali também, começo do ano, o pessoal esquece, né? Sim. Exatamente. Uma coisa que vou sentir falta nesse Oscar é o Will Smith, cara. Ele tá proibido, né? Diz que criaram uma equipe anti-emergência, uma parada assim. Pra resolver no próximo. Mas só lembrando um adendo aqui, quando o Anderson falou que os filmes estão longos por causa do seriado, quando ele falou isso me deu um estalo, eu pesquisei no Google pra ver se eu tava certo. Aí porque eu pesquisei, eu sei o ano. Porque eu já tinha lido isso muito tempo atrás e lembrei agora. Em 2006, o George Lucas falou que não ia mais fazer filme. Claro que daí ele vendeu a coisa dele de qualquer forma. Mas quando perguntaram pra ele por quê, ele falou assim, o futuro tá na quantidade. Vai ser TV. Ele falou isso em 2006. Olha aí. E certinho. E tá aí a franquia dele fazendo seriado, né? Fazendo sucesso com seriado. Sim. Verdade. Mas o George Lucas não é parâmetro, né? Ele fez, mas assim, ele se tocou do que ia rolar. Wars de 78, Nossa. que é a pior coisa já feita na história, cara, do cinema. É muito ruim mesmo. Televisão, cara. Especial de Natal do Star Wars. Mas acho que naquela época... Eu vi isso, uma porcaria, cara. Eu vi mais tarde, traumático. Mas no final dos anos 80, começo dos anos 90, ele apostou na televisão com a série O Jovem Indiana Jones. Nossa. Verdade. Então ele sempre apostou na televisão, George Lucas. Não, mas assim, eu acho que tava fácil ali. Quando você vê que tem 9 Harry Potter pra sair, você começa a falar, o negócio é a quantidade, as pessoas vão assistir saga longa, tá ligado? Foi 3 Senhor dos Anéis, foi uma surpresa. Aí, tipo, a caralhada de Harry Potter. Aí ele falou, não, se a galera tá indo ver isso, é porque todo mundo tá querendo ver a história maior. Não era tão difícil de prever assim. Até o James Cameron, né? Acabou se rendendo a isso e vai sair 5 filmes de 3 horas. O sonho dele é morrer enquanto faz Avatar. Ele vai até onde der. Me desculpa, mas ele não me pega mais, não. Foi o último ingresso que eu dei pro eu fui assistir na semana do 10ão, na semana da promoção. Porque eu falei, não, eu não vou pagar R$40 pra ver esse filme, não. Porque, tipo, pela crítica, eu já tinha visto que era meio raso, assim. Falei, não, tecnologia por tecnologia, eu espero pra ver, então. Porque a tecnologia é a minha parada, assim. Mas que a gente tava comentando do filme. Mas igual o Glauber falou, tem uns erros desgraçados, assim, de roteiro. Mas eu tenho uma outra visão. Agora, minhas filhas estão na idade de começar a ir comigo no cinema. Então, sempre que eu posso, eu levo elas, né?
Então, Avatar, o que der a idade ali, eu levo. Aí eu reparo uma coisa assim, eu me considero velho também, tô nos meus 40 e pouco, e eu sempre fui de assistir, então o roteiro, uma coisa que eu espero hoje como melhor filme ou melhores efeitos, é uma coisa do meu acúmulo, sei lá, dos últimos 30 anos assistindo. E eu não posso querer que o público atual tenha a mesma bagagem para querer julgar, sabe? Então, eu entendo um Top Gun, que é uma história simplesinha, só uma história simples, bem contada, tudo bem, acho que ele vai ser indicado porque, como diz o Spielberg, ele salvou o cinema. Mas se não fosse isso, hoje eu entendo mais um filme, se ele for redondinho, mais simples, ele ser indicado. Porque não dá para esperar que todo filme seja para quem tem uma bagagem de décadas assistindo, sabe? O que você pode esperar é que ele não tenha muito furo. Então, agora levando elas, acompanhando, vendo como elas gostam de um filme, eu começo a ver que tem uma expectativa, a gente tem uma expectativa muito alta. É que o público Cuidado que você começa a criar um monstrinho dentro de casa. Eu sei porque eu tenho um aqui. Galera, deixa eu perguntar um negócio. Vamos fazer uns palpites aqui. Quem que vocês acham que leva melhor filme dessa listinha que a gente conversou hoje? Na opinião, assim, cara, mesmo sem assistir tudo, né, obviamente, mas com relação ao geral. Pode. É que eu não assisti, mas como eles falaram mal, eu tava achando que ia ser Fableman, porque Hollywood, os caras gostam de votar no que conta a história deles e tal, é a parada. Ele tava entre esse e acho o Top Gun. Tem uma dívida moral com ele. Né? Mas talvez tudo em todo lugar, foi um azarão aí. E eu ouvi falar muito bem do filme irlandês aí. De todos é o que eu mais quero ver. Dos que eu não vi ainda, isso, dos Banshees. Mas eu acho Top Gun, se for chutar. Eu acho que ia ser Fablemans, mas como eles falaram que é ruim, eu vou em Top Gun. Não é que seja ruim, né? Pra mim só não grudou, sabe? Entendi. A gente tá meio quietinho com relação ao Elvis, mas é que o Elvis é pretencioso, né? Mas o Baz Luhrmann, ele é um cara pretencioso. E eu vou te falar, eu vi no cinema, achei bem legal, gostei demais, é caricato. Tom Hanks não tá em seus melhores dias. Qualquer outro filme do Tom Hanks é melhor, o Tom Hanks faz melhor do que ele fez ali. É uma caricatura, ele joga o filme para baixo, apesar de que eu adorar o Tom Hanks. Mas eu tô muito na expectativa. O Baz Luhrmann falou que quando for para home video, ele ia lançar a versão estendida, com 4 horas de duração. Aí falando sobre o tempo de novo. Porque é rico demais, a vida do cara é rica, né? Do Elvis e tal. Não seria uma surpresa, é um filme meio quieto, mas ele atende todos os quesitos. Ele fala da cultura americana, do homem branco americano. Ele é uma produção gigantesca. A história de sucesso de alguém que começou de baixo. Exatamente, ele tem tudo isso, entendeu? Ele não tem nada a ver com Tudo ao Mesmo Tempo em Todo Lugar. Que é, digamos, o favorito porque está concorrendo a 11 das estatuetas, né? Mas... ele tem um astro, né? Mas eu olharia eu olharia com muito cuidado se o Elvis não leva, cara. De verdade. Inclusive que o Elvis também brinca com essa história do cinema em Hollywood, né? Além disso, né? Tem isso também, verdade. Muita coisa. Ele vale muita discussão. O filme do Elvis vale muita coisa. Então a minha aposta é essa. Eu queria fazer 2 observações antes, assim, já meio que indo para os finalmente, antes que eu esqueça. A primeira... Dessa conversa toda, e eu queria perguntar para vocês, já dando a minha resposta, de toda essa conversa dos filmes que eu não vi, eu fiquei muito com vontade de ver o Tar. O Tar me deu muita vontade de ver pela conversa com vocês, os que eu não vi, tá? E fiquei muito curioso pelo Banshees de Inisherin. Eu fiquei bem curioso de ver, sabe? O resto pode ser que eu veja, pode ser que eu não veja, mas esses 2 especificamente eu tô muito voluntarioso, né? E uma outra observaçãozinha curiosa, vocês viram que tem 3 filmes que são continuações, né? Que estão concorrendo em alguma categoria em algum momento, né? Um é o Avatar, que é o Avatar 2, que não se chama Avatar 2. O outro é o Top Gun, que é o Top Gun 2, que não se chama Top Gun 2, né? E o outro é o Pantera Negra, que é o 2, que não se chama Pantera Negra 2, que é o Wakanda. E o único que tem título de 2 que está concorrendo, que ninguém falou aqui, e eu não vi, tenho muita vontade de ver, porque quem tá vendo, tá se deslumbrando, é o Gato de Botas 2. Diz que é bom mesmo.
É a melhor animação desde o Aranhaverso. Olha aí, ó, viu? Fica a recomendação. Como não concorre a melhor filme... E veja em inglês, se possível, porque a dublagem do Wagner Moura tá um negócio, assim, sensacional. Ele fez o Lobo. Ele fez a versão inglesa e não fez em português. Ele fez o Lobo em inglês, né, pra falar. Tá excelente a dublagem dele. Ah, legal. Boa dica. Então, e que filme vocês estão a fim de ver dos que vocês não viram? Cara, posso falar? Eu fiquei curioso com o Tar, até pelo fato do Anderson falar até que ele lembra o Whiplash nesse sentido, assim, e eu gostei muito de Whiplash. E esse Triângulo da Tristeza, cara, porque eu só ouvi falar bem desse filme, que ele é diferente, que é alguma coisa assim. São vi dois comentários muito ruins de cineastas. Olha aí. Ontem, cineastas brasileiros, assim. Falando muito, foram ver no cinema. Eita. Aí não vou dar o nome aqui, né? Perguntaram pra e aí o que você achou do filme? Aí o comentário dele foi assim: só falam na presença dos meus advogados. Aí o cara respondeu: eu também não gostei. Nossa. E logo de cara vou falar o meu palpite pro Oscar. Eu concordo com o Glauber também. Eu acho que o Elvis tem muito potencial para ganhar, eu acho. Por tudo isso que você falou. Mas o Juliano falou uma parada legal, que os americanos gostam, né, do Fabelmans, por exemplo. Eles gostam desse tipo de coisa, né? Desse tipo de mostrar o negócio. Ainda mais o Spielberg, que é um cara super famoso. Mas eu acho que o Elvis é muito ícone. Ele é quase que uma entidade, meu. Tipo, todo mundo no mundo conhece Elvis, assim. É real. Né? Então, totalmente. Eu acho que ele é muito, muito, assim... Sei lá. Vamos ver. E é um filme bom, né? Isso que é diferente do Bohemian Rhapsody, por exemplo, né? Que não é um filme horrível, mas não é bom, né? Não, aquele lá, pra ser horrível, ele tem que melhorar um pouquinho, né, cara? Eu gostei. Pronto. Não achei ruim. Eu não achei ruim. Por exemplo, eu gostei mais dele do que o Rocketman, por exemplo. Eu já ao contrário. Porque o Bohemian Rhapsody, inclusive, muda a história da banda. Quem conhece a história da banda sabe que não foi aquilo ali que aconteceu. Também corre na categoria de fantasia. E o mais curioso é que os caras da banda estavam lá no set, tipo... Não, a gente aqui tá contando a história. Fala, meu... Pra não passar vergonha, né? Pra não passar vergonha, né? É que o Rocketman, ele é musical, cara, e eu não gosto de musical, então tá explicado. Tamo junto. Né? Odeio musical. Tá. Deixa eu ver aqui, é a minha vez de falar os candidatos? Não, quem que é? Tem você e o Douglas ainda. Vai, Douglas, fala você, depois eu falo. Então, eu queria que fosse tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Só que eu acho que quando o filme ele tem um hype muito grande, assim, de maneira muito antecipada, na hora que chega lá no momento mesmo, não é ele que ganha. E eu acho que esse momento do tudo em todo lugar ao mesmo tempo já passou. Então eu acho que o filme que está estreando agora e que está começando a subir, assim, eu acho que é os Banshee. Eu acho que ele que vai ganhar como o melhor filme. Vai ser assim, tipo assim, um prêmio só pro filme, melhor filme. Então, eu vendo, inclusive acompanhando a bolsa de apostas do Oscar semana a semana, na realidade eu acho que a gente tem que pensar duas formas, que o Oscar sempre tem assim, o ano bem comportado, que é prêmio por bom comportamento, e o ano que eles querem fazer uma coisa, vamos inovar e pegar um filme que ninguém espera. Eu acho que se for nessa vibe, vai ficar entre Tudo em Todo Lugar, os Banshees e inclusive a Tar. A Tar eu acho que não ganha, porque provavelmente a Blanchett vai ganhar como melhor atriz. Ela está muito forte. E daí, tipo, ela já ganhou o prêmio Consolação, vamos inovar em outra área. E daí vai ser o Banshees ou Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Se for mais conservador, vai ficar Elvis, Top Gun e, por último, um Fableman. Né? Que aí...
uma explicaçãozinha para quem não sabe como é que funciona a votação do Oscar. Pelo menos sempre foi assim por décadas, a não ser que eles tenham mudado mais recentemente isso. Mas é assim, as pessoas que fazem parte da academia, que são como se fosse um clube, né, uma associação, são, cara, milhares de pessoas, milhares, né, que trabalham na área, milhares menos o Will Smith, que foi convidado a 10 anos. E a votação... São 999 agora, porque o Will Smith saiu. E assim, não sei os outros prêmios, Globo de Ouro e tal, mas o Oscar é assim, nas categorias, quem vota são as pessoas que trabalham naquela categoria. Então quem vota para atores e atrizes são atores e atrizes. Quem vota para melhor montagem é pessoas que trabalham na área da montagem. Quem vota em trilha é pessoas que trabalham na área de trilha. E quem vota para melhor filme é todo mundo. É a academia inteira. Então tem essa diferença. Por isso que às vezes não bate. Às vezes o diretor é quem ganha, porque quem está votando melhor diretor são diretores. Né? Ou tem o registro, né? Não que seja um diretor, mas tem um registro, tem o DRT lá. E para filme não, para filme é todo mundo. E aí é difícil você ter um conluio, né? Para dizer assim, vamos combinar o seguinte aqui, vamos todo mundo votar ali, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Parasita ganhou, eu não entendo até hoje. Acho um bom filme, mas melhor filme? Não, sabe? Então quando você olha assim a questão de mérito do filme, é muito mais da sensação de por que não vamos votar nos outros? Olha, por que eu votaria naquele outro filme? Cara, por que eu votaria no Avatar para melhor filme? Não vou votar no Avatar para melhor filme. Velho, talvez caia naquilo. Tomara que ele ganhe lá um prêmio técnico, né? A turma da técnica e vote nele, entendeu? Mas ele não atende, né? Se fosse do lado da emoção, talvez, né? Talvez o lado da emoção seja um lado que favoreceria um candidato, assim, ser entendido porque aquele filme tem grandes chances, porque ele causa mais emoção, né? Por isso que Rocky, um lutador, ganhou do Taxi Driver. Por mais que ao longo da história o Taxi Driver seja um filme com mais sobrevida, né? E o Rocky virou uma outra coisa, mas ele na época ele causou emoção, né? Por isso que ele ganhou o melhor filme. Então isso explica muitas vezes, mas não sempre. Acho que a explicação do Anderson é mais coerente, né? Vai alternando, né? Ano sim, ano não. Atende público. Acho que não tem um conluio, mas acho que tem uma orientação, sabe? Tipo, com tudo isso que está acontecendo no mundo, seria mais legal a gente fazer tal coisa, né? Tipo, vamos, né? Por exemplo, né? O Maverick fazia muito mais sentido, o Top Gun, na gestão Trump, né? Aí agora os caras, bicho, agora nós estamos ali com Biden, né? De repente, botar o Maverick aí na vitrine não vai ser legal, porque vai de frente com a atual gestão. Então, vou dar uma segurada no voto. Acho que tem algo mais nesse contexto, assim. Dicas gerais, né? Ao votar, pense. Sim. A relevância da época, né? Tem. Né? Que aí explicaria o próprio Parasita, né? É verdade. Sim. Mas o Parasita foi algo excepcional nesse sentido, porque ele ganha de melhor filme e melhor filme estrangeiro. Quem aqui assistiu do Triângulo? Eu não vi. Acho que ninguém. Tô pra assistir. Tá, porque eu ouvi dizer que é tipo assim, caramba, como os coreanos fizeram um filme criticando o jeito que a gente vive e a gente não. E esse é o Triângulo. E eu queria perguntar se é verdade. É meio que isso, né? Criticando, a resposta americana de Parasita. E criticando a classe mais rica, né? Assim. Você ouviu o Nerdcast, né? Eu acho que foi. Tá rolando, não era Nerdcast, era eu vi lá. Nerd Bunker. Isso daí. Tá rolando. Eu vi acho lá. Que foi. Foi bem isso aí mesmo. Isso que me deu vontade de mas assistir. um filme que estreou esse ano, que poderia ter rolado alguma indicaçãozinha ali, eu nem vi se rolou alguma outra indicação, e é nesse estilo, é o Menu. Sim, muito bom. Não sei se vocês assistiram. Não, ótimo, cara. Esse aí... Ele tá no... O Menu, ele tá no Star+. Isso, cara, eu me diverti muito e daí, tipo... E daí você tem umas horas ali que ele faz umas críticas ali que é complicado ali, você vê que vai incomodar a gente ali.
É um filme que é legal assistir sem saber nada dele. Né? Vai, bota lá o menu e assiste. É com a Maravilha. Anne Taylor-Joy, a menina dos Gambito da Rainha lá. É que tem o olho um pouquinho separado assim. A bruxa, é da bruxa. Isso, ela é essa atriz. E o Voldemort do Harry Potter. Gente, então ó, o Anderson tem que... Olha, ele achou que eu ia chamar pra ir embora. O Anderson tem que pedir o hambúrguer dele, que senão não vai dar tempo. E ele é velho, precisa dormir. Então é. A primeira vez que o cara quer encerrar antes, sempre o outro. Sempre daí... é eu, né? Aí agora é velho, tem que dormir. Eu que sou novo, daí o bicho, né? Você tá bom de sócio de podcast. Olha aí, ó. Então. Eu tô do fogo amigo, isso aí. Pois é, né? Agradecer a presença aí dos convidados, Douglas, Juliano e Juliano Glauber. Fazer um pós, né, Oscar? Vamos fazer um pós-Oscar. Ah, sim. Vamos gravar. Já fica aqui gravar, salvo pré-convite aí para todo mundo. Maravilha. Pós-Oscar. Um grande abraço e é isso aí. Beleza.